Olá a todos, eu sou Isis, sou doutoranda pela PUC São Paulo. Vou apresentar para vocês um recorte da minha tese, da minha pesquisa, que está em conclusão, em processo de conclusão. A minha orientadora é a doutora Liliana Liviano Waba, e o título é O Perfil Leitor e Motivação para a Leitura no Ensino Médio, um relato de pesquisa em Salvador, Bahia. Bom, para começar falando de leitura, cabe trazer uma citação de Paulo Freire, um grande incentivador da leitura aqui no nosso país. Então, Paulo Freire, ele postula o ato de ler como um transformador para a vida do indivíduo e do mundo. Explica que, para que o texto seja verdadeiramente lido, é preciso que o leitor conecte o seu universo particular, que o autor chama de leitura do mundo, à leitura da palavra. Essa conexão acolhe as inquietações internas e fornece a dinâmica transformadora da realidade. Então, uma leitura contextualizada com o universo do leitor traz nele uma transformação e um vínculo mais subjetivo, mais apropriado, para que ele também fique se sinta mais incentivado para ler. A quinta edição da pesquisa Retratos de Leitura do Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, com mais de 5.000 entrevistados no Brasil, mostrou um decréscimo de 4% no número de leitores brasileiros desde o levantamento de 2015, constituído atualmente por 52% de leitores. Esse dado indica que 4,6 milhões de brasileiros perderam o hábito da leitura entre 2015 e 2019. Então, é um período pré-pandêmico, né? Antes da pandemia, tivemos uma queda no número de leitura, no número de leitores no Brasil. O objetivo da pesquisa foi identificar a preferência literária e a motivação para a leitura do estudante do ensino médio. O método foi uma exploração quantitativa dos hábitos de leitura por meio do questionário do perfil leitor, adaptado por Chardozin. O instrumento sofreu nova adaptação para adequar o tempo disponível com os alunos. Essa foi uma primeira parte da minha pesquisa, que foi aplicar esse questionário, trazer dados quantitativos dos hábitos de leitura dos alunos, e depois que eu entrei com a parte qualitativa, trabalhando com eles com oficinas de leitura. O questionário não se caracteriza como um teste ou escala, ele fornece dados acerca da preferência literária do estudante, a preferência do material para leitura, em papel ou por meio digital, o tempo estimado de leitura diária para o estudo e lazer e a influência da família no hábito da leitura. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUC e aconteceu em 2 escolas públicas de Salvador, onde estou agora. Período, a aplicação ocorreu no ano de 2019 em escola, no início de 2020 na outra, com a duração de uma semana, mais ou menos na aplicação das turmas no ensino médio. Então, foi uma aplicação presencial com a distribuição dos questionários. A amostra total nas 2 escolas foi de 386 alunos. Como resultados, tivemos uma maioria feminina, 58,3%, com a maioria entre 15 a 19 anos. Os estudantes, os alunos são nordestinos, seus pais também, e a escolaridade dos responsáveis, em maioria, já concluiu o ensino médio. Então, a maioria, 56%, tem os responsáveis escolarizados. Hábitos de leitura dos participantes. Com a pergunta, você lê espontaneamente? O quê? A maioria respondeu que sim, que lê espontaneamente, ou seja, não lê por obrigação, não lê só pela nota na escola. 64,4% respondeu que sim, livros, história em quadrinhos, ou tudo. E o tempo diário para a leitura, né? Em estudos em papel, ou seja, pegar um livro mesmo, material didático para ler, se dedicam mais ou menos 1 a 3 horas, porque a maioria respondeu, em lazer, pegar um livro de 10 a 50 minutos, então é pouco tempo que eles usufruem de uma leitura por lazer em livro, em papel mesmo. Estudos, computador, celular, 46,4%, e lazer, responderam muito ou o dia todo, 61,8%. Quantidade de livros na residência, de 1 a 5. Foi o que a maioria respondeu, ou seja, temos poucos livros em casa, né, entre esses jovens. Ambientes de leitura, a maioria prefere ler em casa. Comportamento do leitor. O que é que responderam aqui de maioria? Leu somente se é necessário? Não.
Lê também por prazer, lê também de forma espontânea. A leitura é uma das minhas atividades favoritas? Não. Apesar disso, apesar de eles não lerem só pela obrigação da nota, ela não é a atividade favorita dos jovens. As outras perguntas todas tiveram a maioria sim. Gostam de conversar sobre livros, têm dificuldade em terminar um livro, gosta de receber livros como presente, gosta de ir em livrarias e bibliotecas, tem dificuldade de se concentrar para ler, lê para ampliar os conhecimentos, lê para conhecer outras culturas, lê para me divertir, leio para estudar e leio para ter melhor desempenho na escola. A partir dos resultados, percebe-se que, apesar de 59,2% afirmar ler somente quando necessário, a maioria dos alunos lê para se divertir, gosta de conversar sobre livros e de frequentar bibliotecas. A leitura online para estudos e lazer é mais predominante do que a leitura em papel, e chama a atenção que o hábito de ler online por lazer ocupa muitas horas do dia para a maioria dos jovens. Os dados apontam ainda que a leitura com finalidade estudantil teve destaque, indicando a influência da leitura da escola no hábito leitor dos alunos, fato presente na literatura e nas pesquisas atuais. E na discussão, o que é que vamos ver? O IPL considera como leitor a pessoa que leu ao menos um livro inteiro nos últimos 3 meses. E no questionário, o indicativo de 55,8% dos respondentes com dificuldade em terminar um livro e 51,5% com dificuldade em se concentrar para ler, corresponde ao resultado do IPL, que mostra um decréscimo dos leitores no Brasil, de 56% para 52%. Então, ou seja, se precisa que leia um livro inteiro nos últimos 3 meses, e na nossa amostra vimos que a maioria não consegue ler um livro inteiro, então eles já não se classificam como um leitor ativo no questionário do IPL. Então, se for isso que acontece com os jovens hoje em dia, então temos uma correlação aqui com esse estudo que foi feito no Brasil inteiro. O IPL aponta que para os adolescentes do ensino médio, a indicação de livros pelo professor tem mais influência do que outros meios. Provável similaridade no questionário nos dados que mostram interesse pela leitura, em ampliar os conhecimentos, estudar e melhorar na escola. 64,4% afirmam ler espontaneamente quadrinhos, contos e livros, ou seja, não leem por exigência da escola. Esse dado indica que, apesar da leitura não ser a atividade favorita, os jovens participantes demonstram interesse por ler. A leitura espontânea, assim como a afirmação em maioria de que leem por diversão, gosta de ganhar livros e conversar sobre eles, de visitar livrarias, indica a motivação intrínseca para a leitura, realizada por interesse pessoal, prazer e curiosidade. A resposta positiva à motivação para a leitura não era esperada nessa pesquisa, uma vez que estudos como o de Cruvinel, Ribeiro e Regina, de 2016, descreve o adolescente atual como sem autonomia enquanto leitor literário, apenas repetidor do conhecimento didático das aulas de literatura. No entanto, apesar de interessados na leitura, os jovens apresentam dificuldade de se concentrar e terminar um livro. Então, nossa pesquisa mostrou algo divergente dessa de 2016, pois os jovens têm interesse, sim, pela leitura. Eles só não têm uma compreensão, uma concentração que facilite que eles leiam o livro todo. Sheffield atribui essa dificuldade ao foco da escola brasileira no ensino da historiografia literária em detrimento da leitura das obras na íntegra. Para ele, o leitor atual é oferecida apenas uma percepção panorâmica da literatura brasileira, tornando imaturo para a leitura completa dos textos. Infere-se a necessidade de maior estímulo aos interesses da leitura dos jovens, que viabilize meios adequados para fortalecer as suas potencialidades de leitura. Pesquisas que realizaram oficina de leitura com jovens, como a de Castrup e Pantaleão, demonstraram que a participação ativa no processo criativo do ato de ler promove a motivação necessária para a leitura mais autônoma e subjetiva, possibilitando melhor conexão do leitor com o mundo e consigo mesmo. Como conclusão, o questionário do perfil leitor adaptado para o presente estudo atingiu o objetivo de identificar a preferência e motivação para a leitura dos participantes. O resultado da baixa aquisição de livros físicos em casa e a leitura completa deles está de acordo com os informes atuais do IPL. No entanto, o interesse pela leitura por parte dos jovens aqui apresentados foi mais favorável do que o esperado. Desse modo, percebe-se um potencial presente nos alunos que pode ser estimulado com atividades voltadas para a interação reflexiva e expressiva do jovem com a leitura literária. Então, o que percebemos aqui no currículo, o foco na história da literatura e apresentando resumos,
é importante, sim, é didático e é relevante para o conhecimento do aluno. Porém, faz com que eles também não tenham esse hábito de ler um livro inteiro. Então, é algo que deve ser estimulado também nas escolas, de uma forma mais dinâmica com eles. E aqui as referências. E eu agradeço a atenção, aqui o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida.